2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Se localizou aí? E para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Você pode repetir comigo? Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa palavra, meu Pai querido, e pedimos que esta palavra possa falar ao nosso coração tremendamente, Senhor. Oh, Pai, que nós saiamos daqui entendendo quais são os teus propósitos para nossas vidas, meu Pai. Cerca este lugar, que nem o espírito contrário aos teus propósitos possa intervir, atrapalhar, distrair, nos chamar a atenção, mas antes o teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente lê essa palavra de Paulo, a gente pensa na cruz de Jesus, porque foi exatamente ali que foi pago o preço daquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu e você vivemos uma situação muito boa hoje, porque eu posso afirmar que nós, pelo sangue de Jesus, nós fomos restaurados, nós fomos salvos. Amém, igreja? E Paulo está falando uma coisa muito impactante para nós. Ele está falando que foi colocado um espinho na carne dele. Um jeito de Satanás o esbofetear, bater nele. E ele fala: que espinho é esse? Que dor é esse? Que incômodo é esse? Quando você pensa na sua vida, você vai entender. Há um espinho na sua vida? Há vários. Se cada um de nós pensarmos aqui direitinho, você vai falar assim: eu tenho um espinho na minha vida. Eu tenho uma dificuldade, um problema, uma situação que eu não consigo resolver e tem me atormentado, tem me tirado a paz. Paulo estava falando isso. Paulo fala assim: e eu pedi ao Senhor, retira esse espinho, afasta de mim essa ação ruim de Satanás. E aí a resposta de Deus é algo tremendo, porque Deus vira para ele e fala assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Você pode falar glória a Deus? Quando eu penso nas minhas fraquezas, quando eu penso naquilo que eu sou, eu começo a perceber que Deus está dizendo para mim: escuta, eu não te chamei aqui porque você é o melhor dos homens. Eu não te chamei aqui porque você é uma mulher maravilhosa. Eu te chamei aqui porque eu te amei. Eu expressei sobre a sua vida o meu amor. Por isso que nós estamos aqui reunidos como povo amado do Senhor. Amém? O nosso amor por Deus é uma resposta ao amor de Deus. Amém? Tem um hino, não sei se tocar esse hino vai ser meio arriscado, mas ele diz assim: eu sei que foi pago. Conhecem? Do preço. Que bom. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando
Jesus derramou sua vida. Ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. Amém. Um alto preço foi pago. A gente fala assim: ah, pastor, a salvação é dom gratuito de Deus. De fato. Não há nada que eu possa fazer para pagar o preço dos meus resgates, até porque já foi pago. Eu hoje sou um homem livre das correntes do pecado, porque o Senhor pagou o preço que eu devia. O acusador já não tem autoridade sobre a minha vida. O diabo não pode falar: olha, esse aqui é pecado. Não. Porque sobre mim repousa a graça de Deus, sobre a minha casa repousa a graça de Deus. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim: eu não posso me gloriar na carne, eu não posso me vangloriar naquilo que eu sou. Ele diz assim, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 4 a 11, eu poderia até mesmo me gloriar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Aí ele vai citando, olha o histórico dele. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei eu era irrepreensível. Aí ele completa no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. E eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque se ele era alguma coisa na carne, eu sequer na carne sou alguma coisa. Eu não tenho descendência nobre, eu não tenho sangue azul, eu acredito que ninguém aqui tenha. Né? Não temos. Então, o que me dá a alegria de perceber que Paulo está querendo me ensinar? Que eu estou recebendo uma palavra de Deus para dizer: escuta, não procure fazer algo, mas dependa em mim em tudo. E é isso que eu quero falar hoje, superando os limites da minha experiência, superando os limites da minha visão. Quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a minha vida, quando eu tento decifrar os dias que já passaram, eu às vezes me assusto, porque eu percebo que há mais coisas que eu não fiz daquilo que eu tinha proposto ao meu coração, do que efetivamente as coisas que eu fiz. Muita coisa que eu olho e falo assim: puxa vida, eu sonhei tanto em fazer isso. Puxa vida, eu gostaria tanto de fazer aquilo. Quanta coisa eu queria fazer, mas eu tenho um limite. Algo que me impede. Alguém me impede de fazer. E a palavra que Deus está trazendo hoje, está dizendo assim: olha, a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então dependa de mim. Entregue o seu problema para mim. Vou falar uma coisa para você. Alguém aqui tem dificuldade, não precisa se acusar não, de acordar cedo? Peça ao Senhor: Senhor, me dá essa unção. Põe um anjo daqueles que berram, né, no meu ouvido pela manhã, para falar assim: acorda, pastor! Para você despertar. Despertar para as coisas de Deus. Deus tem comentado as coisas com você. Deus tem conversado com você. Você tem percebido que pessoas são instrumentos de Deus para falar para você. Então você tem que aprender a ouvir o que Deus está falando para que você possa superar os seus limites. Às vezes, quando você olha a sua casa, você fala: como é que eu vou conseguir superar a minha experiência pessoal com o meu marido, com a minha esposa? Porque casamento é uma coisa difícil, irmãos. Para algumas pessoas, para mim não é. Né? Deus me abençoou muito. Né? Que Telzinho maravilhoso. Né?
Tem até preocupação de ficar falando isso por causa da inveja. Entendeu? Igreja, às vezes, tem lugar de pessoa invejosa. Né? Mas, irmãos, tem gente que casa e eu não consigo compreender. Às vezes você está conversando com a pessoa, aí a pessoa vira para você e fala, chegou a dona encrenca, chegou a dona encrenca. Que dona encrenca? A minha mulher é dona encrenca. Como que a sua mulher é dona encrenca? O delegado botou um revólver na sua cabeça e falou, vai caçar. Não. Então você foi, como é que ela pode ser dona encrenca? Como é que a mulher chega para conversar com o pastor e fala assim, pastor, é pecado desejar que o marido morra? Por quê, minha irmã? Pastor, ninguém merece aquele homem, não. Deus me livre. Pastor, às vezes eu chego na sala de casa, eu passo, aí ele está deitado lá, pastor. Aquela barriga jogada para o lado. Eu falo, Jesus, será que eu merecia? Irmãos, não se trata de merecimento, não. Não. Você tem que construir uma história com Deus, superando aquilo que você está vendo. Pastor, Deus pode transformar o meu marido? Pode, só se trocar a cabeça, pastor. Não, irmão. Deus pode mudar o seu filho? Pode. Deus pode mudar a sua situação financeira? Pode. Deus pode fazer todas as coisas que você não tem conseguido, porque Ele está querendo nos ensinar a superar as nossas experiências pessoais. A nossa visão, ela é limitada pelo horizonte. Nós não conseguimos chegar adiante, existe um limite, mas eu posso desejar no meu coração e pedir, Senhor, transforma a minha casa. Transforma a minha casa. Porque aquilo que para você tem valor, muitas vezes para a pessoa do mundo não tem. Mas você tem que orar para Deus abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, fortificar o seu coração. O Espírito Santo quer fazer isso. Mas como que eu posso realizar isso na minha vida? Como eu posso deixar Deus fazer isso? Peça com fé. Peça com fé. Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que ele está falando? Olha, eu era fariseu, eu vim de Tarso, eu era de família de judeus, eu tinha linhagem nobre, mas tudo isso para mim acabou porque eu morri para uma nova experiência de fé. Eu estou vivendo agora uma dependência de fé em Jesus. Coisas que estão acontecendo com a minha vida e eu preciso colocar a presença de Deus, sim. Pastor, mas eu duvido, eu não creio que isso possa dar certo. Se você não crê, não vai dar certo. Só dá certo para aquele que fala, Senhor, eu entrego as minhas forças nas suas mãos, a minha vida nas suas mãos. Né? Os momentos de sofrimento que a gente tem, nós precisamos depositar, aprender a depositar em Deus as nossas experiências pessoais, íntimas, problemas na sua vida de estudante, problema na sua vida de trabalhador, a sua casa, a sua família, nada pode, se você não deixar na mão do Senhor. Né? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Irmãos, o que Deus está falando através de Paulo é que muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida para que o nosso eu interior, ele morra. Para que você não se ache o grande campeão, mas que você entenda que você tem limite. Mulher, você tem limite. Homem, você tem limite. Filho, você tem limite. E você precisa aprender a reagir segundo aquilo que o Espírito Santo está colocando na sua vida. Né? Aceitar a provação como uma lição de que Deus
está provando você. Agora, há outros momentos, irmãos. Eu quero que você preste atenção em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 16. Olha a cena que acontece nesse relato de Lucas. Ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmãos, aquela mulher, ela não tinha uma provação vinha do altar de Deus, não. Aquela mulher tinha um espírito de enfermidade, um demônio que a atormentava e a fazia andar olhando para o chão, irmão. Encurvada. Quem está encurvado não consegue ter perspectiva do que está acontecendo. Quem anda encurvado não consegue ver horizonte. Quem anda encurvado só pensa em si mesmo, só olha para o próprio umbigo. O que a palavra está dizendo aqui? Aquele espírito de enfermidade atormentava aquela mulher há 18 anos. Quanto tempo você tem sido atormentado pela situação da sua vida? Quanto tempo você precisa experimentar a glória de Deus na sua vida para que você seja restaurado? É preciso que você queira. Você sabe que na sinagoga dos judeus só podia entrar pessoas perfeitas, pessoas aptas. O que acontecia? Aquela mulher entrou naquela sinagoga de uma forma silenciosa, pouco a pouco, e ela se aproximou de Jesus. Ela não tinha como chegar perto de Jesus, mas Jesus a viu. Jesus a viu. Você hoje talvez esteja aqui exatamente pensando, de que maneira eu vou solucionar, de que maneira eu vou chegar até Jesus levando o meu problema. A palavra diz que Jesus enxergou o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Jesus é o melhor diagnóstico da nossa vida. Jesus, vou repetir, Jesus é o melhor diagnóstico da nossa vida. Deus sabe exatamente qual é o fundamento daquilo que você está experimentando. Deus sabe a causa daquilo que você está experimentando. Irmãos, vou abrir o meu coração para você. Às vezes a pessoa chega à noite, ela abre a geladeira, ansiosa, está ansiosa, ela começa a devorar tudo que está lá dentro. Tudo. E chega de manhã, ela vai olhar no espelho e fala: meu Deus, como eu estou gordo. Irmãos, eu ia me sentir muito triste se eu fosse gordo. Sinceramente. E eu senti assim um abalo emocional. Entendeu? Porque a pessoa ela por ansiedade, fica ali, né? É um caçador de entulho, né? A pessoa abre aquela geladeira de Maricá de dar saudade, aquela geladeira, né? Maricá, abrir aquilo. Irmãos, Deus conhece a causa do seu problema. Você às vezes está acima do peso e você acha, tem um problema hormonal? Não, tem um problema que é psicológico. Você tem que se policiar, você tem que buscar a presença do Senhor para que Deus possa tratar. Se você olha para mim e fala assim, eu quero ter um físico igual ao do pastor, tem que orar, irmão. Tem que orar. É com oração. Oração e jejum, senão não consegue. Amém? Jesus, quando olhou aquela mulher, Jesus olhou a mulher e falou assim, vem cá. A mulher estava andando encurvada assim, ó. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que em sala de aula, eu dava aula de língua portuguesa, a aluninha sentava assim, ela tirava 10 em língua portuguesa. Nota máxima. Escrevia que era uma beleza, mas não conseguia dar uma palavra com a pessoa do lado. O nome da disciplina era comunicação e expressão. A mulher não conseguia se comunicar. Ela chegava na hora do recreio, todo mundo saía correndo. E eu me lembro, ela pegava, abria a maçãzinha dela e ficava ali na sala sozinha. Era normal? Não. Mas ela era uma excelente aluna.
Todo mundo falava no conselho de classe, essa aí é excelente. Eu falei, vou colocar de recuperação. De recuperação, ela não consegue falar. Ela tem que aprender a falar. Não, mas ela é... Não. Aí na sala de aula, terminei a aula, sentei, e ela lá com a maçãzinha dela. Começou a abrir, eu falei, me dá um pedaço. Aquilo soou como se fosse assim algo... Como? Alguém estava falando com ela. Ela olhou aquilo, olhou para mim. Me dá um pedaço da sua maçã. Só temos nós dois aqui, ó. Dá um pedaço. E eu não tenho como partir. Falei, eu tenho esse estilete aqui, dá licença. Tirei um pedaço da maçã dela. Ela com um véuzinho aqui, assim, ó, fazia assim, ó. Conversando comigo. Ó. Preciso ver as pessoas. Preciso entender as pessoas, alcançar as pessoas. 2 meses depois, aquela menina já não estava lá naquela cadeirinha lá, e eu perdi a possibilidade de comer maçã, droga. Não tinha mais. Por quê? Porque a gente precisa alcançar as pessoas. Esse é o amor de Deus. Jesus está falando exatamente isso. Deus consegue enxergar a nossa fraqueza. Vou falar de novo para você entender que você está dentro desse rolo aí. Deus consegue enxergar a nossa fraqueza. Agora o cara que é forte, ele fala assim, eu sou forte. Forte nada. Forte nada. Deus está olhando aquilo que nos coloca encurvado. Eu posso ter uma enfermidade que está me desafiando na fé. Eu posso olhar e falar, Senhor, eu estou lutando para isso, Senhor. Estou lutando. E Deus está falando, eu estou vendo a sua luta e estou te acompanhando. Hoje eu quero falar para você, você tem lutas que Deus está vendo. Deus tem visto você. Essa mulher aqui, ela foi enxergada por Jesus no meio da sinagoga. E quem está falando isso era Lucas. Lucas era médico, não era arquiteto, era médico. Né? É outra coisa. E aí quando você percebe que Jesus expulsou aquele espírito de enfermidade daquela mulher, você fala assim, problema resolvido em parte. Problema resolvido em parte, porque aquilo que Deus faz é perfeito, mas depende da sua decisão. Vou te dar um exemplo. A palavra diz em Lucas, eu quero que você abra aí, por favor. Abra Lucas, capítulo 11, versículos 24 e 26. E com voz de trovão, quem tem voz de trovão, leia para mim. Se não tiver voz de trovão, não leia. Lucas, capítulo 11, versículo 24, 25 e 26. Não tem voz de trovão? Então, uma voz de violino, uma voz suave. Voz de violino. Uma mulher que possa nos dar o deleite da voz, como se fosse alguém tocando aquele violino suave. Ninguém, gente. Uma voz normal. Percebe? Você tira o espírito de dentro, aquele espírito de enfermidade de dentro daquela pessoa, mas aquela pessoa precisa colocar na cabeça dela, dentro do coração dela, que ela depende da soberania de Deus. Amém? Porque aquele espírito sai, ele vai rondar por aqui, ele vai lá para a praia, vai rodar nos lugares escuros, e ele vai falar assim, eu vou voltar. Aí quando chega, encontra o coração daquele homem completamente arrumadinho.
tudo arrumadinho. O Espírito Santo fez uma obra maravilhosa de restauração ali. Aquele homem é um outro homem. Nós estamos vendo isso na igreja. Às vezes a pessoa chega na igreja com uma situação complicadíssima, Deus restaura aquela vida, mas aí a pessoa começa a abandonar a presença de Deus, e aquele espírito de enfermidade retorna, trazendo mais 7 amigos para dentro dele. Lá em Itaperuna, houve certa ocasião que um rapaz aceitou Jesus, era um notório cachaceiro, vivia caindo pelas calçadas. Num dia que eu estava pregando, eu fiz o apelo e ele se levantou, foi lá à frente, cheirando a cachaça. Nós oramos por ele, a mãe chorava, não acreditando naquilo que estava vendo. Deus fez uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Se chamava, não vou falar porque pode ter alguém de Itaperuna, a gente nunca sabe, né? Pode ter alguém de Itaperuna aqui, gente, pode ter, ou de Pádua. Então, irmãos, aquele homem fez um dia conversando, ele falou assim: eu preciso arranjar um jeito de tocar a minha vida. Aí ele fez uma carrocinha, irmãos. Uma carrocinha de cachorro-quente com um armário que ele virou, fez um trabalho lá e ficou bonitinho, botou perto da casa dele, mas começou a vender muito. Eu ia lá, parava lá, falava: e aí, rapaz, como é que estamos? Olha, estão vendendo cachorro-quente com uma coisa maravilhosa. Aí no domingo ele não apareceu. Eu saí da igreja e fui lá. Cheguei lá, estava a carrocinha dele, com um monte de cadeira, mas muita gente. E ele: pastor, Deus me deu uma bênção, pastor, não estou conseguindo nem sair para ir para o culto. Falei: você está ferrado, amigo. Você está ferrado. Você está deixando exatamente o que te sustenta, cara. Não, pastor, escuta. Você tem 6 horas, domingo você tem que ir para a igreja. É o que te sustenta. Você abriu a porta, o demônio saiu. Se deixar ela aberta, ele vai entrar. Não! Pergunta para mim 2 meses depois onde ele estava. Na calçada. Você pergunta para mim, foi Deus que foi fraco? Não. Porque a gente não consegue entender que o alimento da palavra ele tem que ser ministrado todos os dias. A presença de Deus se renova todos os dias em nossa vida, porque nós somos fracos. Há um espinho na nossa carne, há um espinho do vício, há um espinho da mentira, há um espinho do ódio, do rancor, dos pecados escondidos. Isso está dentro de nós. E só a graça de Deus vem e transforma. Amém, igreja? Glória a Deus! Glória a Deus! E aí Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. O clamor que nos leva até o Pai é o clamor que nós estamos realizando aqui na segunda-feira, é o clamor que nós realizamos aqui na terça-feira. Peça ao Senhor, peça com fé para a sua casa. Bata a porta do Senhor: Senhor, eu tenho lá na minha casa um marido que eu vou te falar só pela graça. E é pela graça. É pela graça. Você só consegue suportar o outro, suportar não no sentido de aguentar, mas no sentido de manter o outro de pé, pela graça de Deus. Muito sofrimento que você passa na vida, muitas coisas que você fala para a pessoa não entende. Você tem vontade de largar tudo, fala: pastor, eu tenho de vontade de sumir. Eu tenho vontade de sumir. A irmã não tem vontade de se matar? Nunca pensou em se matar? É uma boa opção. Não, pastor. Irmã, morra para você e deixa Jesus viver na sua vida. É isso que Paulo fez. Deixar Deus entrar na sua casa significa eu mortificar o meu eu. Eu que era extremamente violento. Irmãos, já falei para você, lá em Arraial, um homem que era uma porteira aceitou Jesus. Todo mundo ficou apavorado. O homem falou: pastor, eu posso continuar fazendo a minha luta? Irmão, melhor não. Pelo que o senhor contou, pastor, eu era assim. Fulano falou comigo,
pastor, eu dei um murro no camarada que ele caiu. Aí ele, só acredita que ele começou a reclamar umas coisas. Eu fui lá e quebrei o braço dele. Aí que eu fui perceber que ele estava com a mandíbula quebrada, ele não estava conseguindo falar. Eu falei, misericórdia. O que eu vou fazer com esse homem aqui no gabinete? Um dia ele chegou lá para reclamar da mãe. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar para essa mulher, tenha juízo. Mas a graça de Deus transforma aquele homem que era um urso numa pessoa dócil que chegava lá no gabinete. Dá licença, pastor. Ah, que bom estar aqui. Eu falei, não acredito. Transformei Golias em Davi. Amém? É isso que Deus faz com a gente. Um temperamento nosso ruim é transformado por Deus, porque nós vamos, através da graça, superando as nossas experiências, superando as nossas respostas, coisas que eu fazia antes, já não faço mais, porque o meu coração não aguenta. Eu não suporto fazer mais, porque a minha vida foi transformada. Quem teve a vida transformada aqui pode dar um glória a Deus junto comigo, glória a Deus, glória a Deus. Vidas transformadas pelo Senhor, superando experiências horríveis, terríveis, superando temperamentos ruins. Gente que você encontra e fala assim, atormentado. Pastor, é atormentado. Às vezes você está conversando com a pessoa está aqui, ó. Está o homem aqui falando com você, pastor, eu quero saber porque eu gosto de Jesus, e está a esposa lá atrás. E ele falando, eu quero realmente trabalhar aqui. A esposa não acredita. A esposa não está acreditando. Fala assim, olha, dá licença, a senhora precisa acreditar. Se a senhora colocar fé nesse homem, o que vai acontecer? Paulo está falando isso. A oração nos conduz à resposta de Deus. Ele estava angustiado. Tem um espinho na minha vida, tem um pecado, eu não consigo largar isso. Deus, eu não consigo largar a cachaça. Não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de cheirar. Eu estou vivendo uma situação difícil. Eu não consigo parar de ser quem eu sou, não querer nada na vida. Tira esse espinho. Tira isso da minha vida. E Deus fala para mim, a minha graça te basta. Porque não é pela sua força, porque não há nenhuma. Mas é por mim. Eu vou transformar a sua vida. Né? A graça nos sustenta na caminhada. A graça nos sustenta na caminhada. Irmãos, se você parar, colocar num papel, corta ao meio e coloca toda a sua história, você vai entrar em desespero. Você vai entrar em desespero, porque tudo isso aqui é muito pesado. E eu preciso olhar pelo outro lado. O outro lado da folhinha tem uma frase que constantemente eu trago a minha lembrança. Jesus fala para mim, eu estou com você. Amém? Jesus está com a gente. Você pode ter uma listagem enorme de problemas, dificuldades, dramas, mas do outro lado da folhinha Jesus está falando, eu estou com você, a minha graça te basta, o meu amor te sustenta. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando sou fraco é que sou forte, porque é nesse momento que Deus age na minha vida. Irmãos, quantas vezes você chegou em casa e fez essa matemática e falou assim, eu estou me sentindo fraco. Eu estou me sentindo impotente, incapaz de reagir, incapaz de dar uma resposta. Irmãos, quantas vezes você chegou em casa e olhou para si e falou, quem vai poder compreender o meu coração? Quem vai compreender aquilo que eu tenho vivido, a minha história? Irmão, história de fracasso é algo que você, humanamente falando, não consegue superar.
Não consegue superar. Irmãos, eu comecei a usar óculos com 13 anos. Míope, muito míope. Eu ia para o colégio do estado e me colocavam no time. Colocavam no time e falavam assim, você fica na defesa. Eu não via a bola. Eu não usava óculos, eu ficava aqui assim, eu não via a bola. As pessoas falavam assim, chuta, chuta. E eu ficava desesperado, nervoso, chuta, cadê a bola? E chutava, errava, caía. Meu Deus, muito ruim. Aí a professora pegava e falava assim, não, bobagem, isso acontece. Você vai para outro time. Entra lá para outro time. Chuta, chuta. Vai lá, vai lá. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu falei, eu não quero mais jogar bola. Eu não quero jogar bola. Aí o colega fala assim, não tem que jogar, senão você perde o ano. Mas eu não quero jogar bola, eu não sigo por isso não. Ninguém percebeu que eu tinha um problema de miopia. Eu tinha 5 graus de miopia, não enxergava nada. Eu fui treinar tênis com a minha esposa, na época, eu fiquei com a raquete, e eu falei, cadê a bolinha? Não dá, você não vê. Você não vê a bola, mas também as pessoas não conseguem ver que você não enxerga. Você não enxerga. Eu só consegui enxergar quando eu vim aqui para Niterói. Que aí um professor olhou para mim e falou assim, você está me vendo aqui? Com alguma dificuldade, estou. Então você tem que sentar aqui na frente, meu filho, você não enxerga nada. É isso que Deus está falando para nós. Tem experiências na sua vida que são traumáticas, sabe por quê? Você não está vendo. Você não consegue ver saída. Você precisa estar na presença de Deus para Deus falar assim, saia, eu te devolvo a vista. Pega a história que está em Marcos capítulo 8, 22, você vai ver isso, ó. Chegou Jesus a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus pegou e cuspiu. Está enxergando alguma coisa? Ele falou, o que bateu no meu olho aqui? Foi saliva. Você imagina o dia que eu fizer uma proposta, vem aqui que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Jesus cuspiu. Aí, Jesus falou, você está enxergando? Ele falou assim, eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Irmãos, você sabe o que aconteceu aqui? Deus cura, às vezes, num ritmo que não é o nosso. Deus está curando você à medida que a sua vida vai passando. À medida que você tem uma experiência com Deus, você vem à igreja, você vai experimentando o poder de Deus e vai sentindo que você vai sendo restaurado. Deus está trabalhando no seu coração. Mas o camarada entra para a igreja e ele acha, agora eu sou o Robin Hood. Acabou, agora eu sou poderoso. E aí não é poderoso. Ele é fraco, ele continua fraco. Apenas o Espírito Santo limpou o quartinho do seu coração. Ele precisa se quebrantar e falar, Senhor, Senhor, me devolve, me dá visão, me permita que eu veja. É isso que a palavra está falando. A minha superação, ela é gradativa. Deus pode estar curando o seu coração. Deus quer que você seja tratado na igreja. Deus quer que você vá tendo experiências com Ele na igreja, caminhando com eles. Aqueles discípulos de Emaús andaram quilômetros com Jesus. Entre Jerusalém e Emaús eram 16 quilômetros. Eles apenas quando chegaram, eles reconheceram Jesus. Do caminho todo, Jesus falava com eles e eles não perceberam que Jesus estava caminhando com eles. Só no final. Talvez você precise andar com Jesus para perceber em que momento da sua vida, uma escolha sua, uma decisão, fez com que a coisa ficasse desgovernada. Porque Deus conhece os nossos pecados,
Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece nossas famílias, e a ordem de Deus supera a nossa experiência pessoal. Pastor, está falando que eu devo me quebrantar diante da minha esposa. Está falando que eu devo me quebrantar diante do meu esposo. Não sei, Deus vai falar com você. Pastor, eu odeio o meu pai, eu odeio a minha mãe, eu tenho uma mágoa muito grande deles. Eu não consigo pensar neles sem que eu chore, sem que eu tenha rancor. O que eu faço? Você tem que pedir ao Senhor. Ah, mas eu já tenho uma decisão sobre isso. Eu já tenho um parecer sobre a minha vida, sobre a minha história. Não, você tem que se apresentar diante de Deus, porque aquilo que Deus quer para você, Ele vai te revelar. Ah, mas eu sou experiente, eu até sou psicólogo, eu posso ter... Irmão, o conhecimento que Deus tem sobre a sua vida, te leva a superar os seus limites da sua experiência, daquilo que você viveu, daquilo que você experimentou. Tem uma história de Jesus com Pedro. Eles tinham, Lucas 5, versículo 4 e 5, essa história está bem colocada lá. Quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus disse para Pedro. Pedro, ele era experiente na pesca. Jesus falou assim, joga a sua rede. Pedro virou para ele e falou assim, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mestre, nós somos pescadores. Nós estamos aqui com uma experiência de perda, de derrota. Lançamos as redes a noite toda. Tentei. Fiz meu curso superior, estudei, não consegui. Fiz o trabalho de um evangelista, não consegui. Tentei, lutei, me esforcei. Mas Pedro completa, mas sobre a tua palavra lançarei de novo a rede. Olha a diferença. Eu tenho a minha experiência. Eu estou trazendo a minha experiência para cá, mas porque Deus está falando comigo, ajoelha perante mim e espera, porque eu darei providência, eu sei que as coisas vão ser transformadas. Amém? Por último, irmãos, a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. O Espírito Santo é o paráclito que Jesus deixou para que nós pudéssemos caminhar com Ele enquanto igreja. Você e eu, nós não estamos sozinhos. Há um poder sobre todos os poderes, uma autoridade sobre toda autoridade, que está aqui no mundo não para ser glorificado, mas para glorificar o nome de Jesus. Se há um equívoco na vida dos crentes, é quando ele acha que o Espírito Santo está para fazer uma obra diferente. Não. O Espírito Santo veio relembrar aquilo que Jesus falou, para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele veio para que você não caia. Veio para que você não caia. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que é poder? Não é a coisa do He-Man. Tem muita gente que acha que é crente He-Man. Eu tenho a força. E aquele raio vem dizer, não é isso. É o poder, é a capacidade de realizar. Capacidade de realizar. Aquilo que você não conseguiu, com o Espírito Santo você vai conseguir. Aquilo que você não alcançou, com o Espírito Santo você vai alcançar. Aquilo que você não conseguiu trazer para você, você vai conseguir. Porque o Espírito Santo dá uma unção àquele que pede em o nome de Jesus. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne.
Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os seus servos e sobre as suas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Essa é a palavra que foi dada em Atos. E eu quero encerrar com a palavra de Joel. Joel, capítulo 3, versículo 10 e 11, a palavra diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Você pode dar um glória a Deus? Deus está falando para nós, aquilo que você tem usado como instrumento de trabalho, use como instrumento de luta. Aquilo que você tem usado como instrumento de cultivo, você vai usar como instrumento de conquista, para que Deus possa realizar na sua vida aquilo que Ele prometeu, para que você possa superar os limites da sua experiência, daquilo que você tem por visão. Eu estou vendo a minha casa, eu não vejo mais nada além da vida dos meus familiares. Eu estou vendo o meu trabalho, eu estou vendo a minha profissão, eu estou acabado. Não, esse é o momento que Deus está falando para você. Congregai-vos aqui e eu vou dar sobre vocês o meu espírito para que a palavra de Deus seja poder e força para realizar. Amém, igreja?